Bem, eu quero começar esse vídeo falando para vocês que no dia 1º de junho de 2009, um avião da Air France, o 447, desapareceu no mar. Foi uma época, foi um momento difícil do Brasil, porque havia ali muitos brasileiros, né? Eu sei bem sobre esse voo porque nessa época eu era patrocinado pela Air France e eu recebia cartas de avião por ano. Então quem me conhece aqui no particular, né, ou quem me conhece sabe da minha história, sabe que era uma época que eu não vivia na Sérvia, mas eu vivia no avião indo e voltando para a Sérvia e o meu voo era esse, era o 447. Então eu conhecia bem aquela galera que trabalhava lá, aquelas pessoas e tudo mais, a tripulação, né? E foi muito triste ver isso acontecer. E também foi sorte para mim, Deus me tirou de um voo desse, porque era o voo que eu ia pegar à noite para voltar. O voo saía meia-noite de Paris para a Sérvia e saía de tarde para voltar para Paris. Não, saía meia-noite de Paris para o Rio e ele saía de tarde para voltar para Paris. Então chegava em Paris de manhã, era o voo que eu pegava esse sempre e eu conhecia a tripulação. Por isso me marcou tanto e marcou muita gente também, porque foram 228 pessoas que foram mortas nesse acidente, que sumiram no mar. Né? Os parentes não conseguiram se despedir, foi terrível, né? Foi doloroso. Eu lembro da França, como se comportou em relação a tudo isso. E por que eu estou te falando isso? Porque hoje nós chegamos à marca de 2.480 mortos no Brasil pelo coronavírus. Sabe por que isso não está impactando muita gente? Porque as pessoas continuam assim meio que... e daí? As pessoas morrem, né? Porque não é um avião. Quando um avião cai com 228 pessoas, isso impacta a gente, sabe? Igual o acidente de 11 de setembro, né? O atentado, né? Aviões, prédio, 3.000 pessoas morrendo. Isso, a gente olhando naquela hora ali, fica marcado pro resto da vida. Mas agora são números que nós que não estamos dentro do hospital ou que não estamos enterrando os nossos parentes, você não está lá do lado de fora de um cemitério sem poder ver a pessoa, né? Sem poder dar o tchau para aquele seu parente, isso pra gente acaba não sendo nada. A gente vai para aquela retória de que, cara, o Brasil não pode parar. Só que eu quero lembrar a você que me segue, e você pode ver isso aqui no meu story dos meus vídeos no Instagram, dentro também no YouTube, também no Facebook, que quando tava 1.000 e poucas pessoas mortas, eu tô aqui da Sérvia falando porque eu tô vendo do futuro, eu tô falando, gente, se protejam, se você não precisar trabalhar, não vá trabalhar. E eu até me revoltei na época, né, porque eu via a covardia que estavam fazendo com vocês. Eu vou chegar já já nesse ponto. Porque eu falava, o presidente, o governo tem que pagar para você ficar em casa. E aí muitos falavam assim, mestre, você não sabe o que está falando, pô. Enquanto você estava falando de capoeira, estava muito bom. Agora você está falando de política, está ajudando o PT. O Brasil vai quebrar depois. Eu vou continuar te dizendo o seguinte, que quebre o Brasil depois, porque o mundo está quebrado. Mas as pessoas precisam sobreviver. Essas 12.500 pessoas precisavam estar vivas agora. Não é só eu e você vivam e agora o Brasil não vai quebrar. O Brasil vai quebrar, o Brasil já quebrou. Isso é uma pandemia, não tem como não quebrar. O mundo está quebrado. Mas cada país vai ser quebrado e vai ter que se reerguer com as pessoas vivas. Não tentando salvar a economia do país, mandando as pessoas para a rua. E já já você vai entender. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu estava vendo na frente, porque eu estou vendo o que os países estão passando. E eu vi que os outros países que não tomaram a decisão do lockdown cedo, o que aconteceu com eles. E agora que eu comecei falando sobre esse acidente da Air France, eu quero te contar uma coisa. Chegamos a tristes marcas de 55 aviões da Air France caindo. Estamos há 2 meses, né? Passando por isso. Pensa agora, se cada dia, gente, cada dia você ligasse a televisão e caiu um avião da Air France, com 228 pessoas dentro. Será que isso iria impactar você? Será que isso ia fazer você entender que o que está acontecendo não é fake news?
que não tem nenhum complô contra o Brasil, contra o nosso presidente? Será que isso ia mostrar que não era uma gripezinha? Se cada dia 228 pessoas entrassem no avião e caíssem no mar e ninguém pudesse dar tchau para os seus familiares, será que isso iria mostrar que não é uma brincadeira? Que não é uma gripe? Que não é uma, sabe, uma coisa para se desdenhar? Que é para se levar a sério? Que era para proteger os nossos e não mandar os nossos para o trabalho? E você vai entender o que eu estou falando nos nossos agora, sabe por quê? Eu espero que você entenda. Porque de cada 6 pessoas que estão morrendo, 4 são negras. Você já viu isso em algum lugar? De cada 6, 4 são negras. Por que de cada 6, 4 são negras? Como se pega esse vírus que está matando todo mundo? Você sabe? Pelo contato, pela aproximação. Por isso é o lockdown. Por isso as pessoas ficam em casa. Quando alguém fala para você, e eu falei isso no primeiro vídeo sobre esse vírus, quando alguém fala para você, vai trabalhar, vamos retomar o nosso trabalho, ele está falando, vamos retomar o nosso trabalho, mas você vai retomar seu trabalho pegando um ônibus lotado. Qual é o resultado disso? Você vai. Você vai e você luta até contra mim, que estou falando que, poxa, o presidente tinha que cuidar de você, dar dinheiro para você ficar em casa. Não dá dinheiro para você ficar na fila agora e o dinheiro nunca sai. Dá dinheiro para você ficar em casa. E você vai falar, mestre, mas como ele vai fazer isso? Não sei, o problema é dele, não é seu nem meu. Você tem que ficar vivo. Tinha que estar te protegendo. E não fazendo piada. E não dando de braço. Não falando que é o Messias, mas não pode te ressuscitar. Quem disse que esse cara é o Messias? Você que é evangélico aí, você que crê em Jesus Cristo, esse cara se parece com Jesus Cristo, verdade? Ou se parece com o Davi, com o rei Davi, verdade? Você leu a Bíblia? De 6, 4 são negros. Por quê? Porque os brancos, isso é a história do nosso país, não sou eu que estou inventando, não. A classe média alta do Brasil, ela é branca, cara. Ela não é negra. Você que estava defendendo com unhas e dentes o nosso presidente, que você precisava voltar para o trabalho, e você precisa, senão você vai morrer de fome, até aqui eu não estou discordando de você, só discordo de você quando você vai para o trabalho feliz porque o presidente está mandando você ir para o trabalho, você tinha que ir para o trabalho falando assim, cara, eu estou indo para o trabalho, mas você está mandando eu para o assassinato. Você está me mandando para o fronte da batalha, porque o vírus está lá fora, pô. Tinha que estar me protegendo, eu vou porque minha família tem que comer, mas nós vamos morrer. 6, 4 são negros, porque os 4 vivem na favela. Porque o vírus agora entrou nas comunidades, nas áreas pobres do Brasil, e está devastando essa galera. A galera que tem condições, o pessoal que tem condições, está dentro de casa, se alimentando com aquele pouco que tem, guardando, se resguardando. Mas e a galera da comunidade que não tem água para lavar a mão, que não tem como fazer higiene de nada, não tem nada, porque nunca teve. Porque essa foi um jeito que nós fomos tratados a vida inteira. Fomos sempre jogados no poço e saímos de dentro dos buracos para ir trabalhar. E agora nós que saímos do buraco para trabalhar, somos mandados para o trabalho mesmo com o vírus lá fora. Isso é um genocídio. Como não dá para perceber? Infelizmente, o povo não sabe nem da sua história, não está conseguindo ver o que estão fazendo com ele. E o pior, tem gente muito inteligente que defende isso. Será que até nesse ponto agora nós vamos discordar? Vai ter gente falando aqui que é assim mesmo? Depois de tudo isso que eu falei? Se proteja se você tem que ir trabalhar. Bote máscara. Se proteja o máximo possível. E lembre-se, 55 aviões. Cada dia dessa quarentena, de tudo isso, está caindo um avião com 228 pessoas. Batemos a marca essa noite de 980 pessoas mortas em 24 horas. Será que era só uma gripezinha?